Olá! Vamos mergulhar hoje numa situação bem interessante do mundo dos anúncios online, que são as clínicas de reabilitação. Olá. A gente tem aqui um material bem específico, sabe? Feito para quem trabalha com gestão de tráfego e para clínicas que estão sempre vendo seus anúncios serem reprovados nesse nicho. Que é complicado, né? Dependência química, alcoolismo. É, é um nicho bem delicado. E a grande pergunta é: o Google fala que proíbe esse tipo de anúncio, mas a gente continua vendo eles por aí. Como pode isso? O que será que está acontecendo? É uma ótima pergunta. Porque, assim, para começar, a política oficial do Google é bem clara. Anúncios para clínicas de reabilitação, né, para dependentes químicos, alcoólicos, são, via de regra, proibidos. Proibidos mesmo? Na maioria dos lugares, sim. Inclusive aqui no Brasil. Tem até uma exceção lá nos Estados Unidos, que clínicas com umas certificações do governo podem anunciar. Mas fora isso, a regra oficial é não pode. Ponto. Certo, entendi. Oficialmente, então, a porta está fechada. Mas a gente abre o Google e lá estão É. eles. A fonte que a gente analisou dá uma pista interessante sobre essa contradição, né? Sim, dá sim. A chave, segundo eles, está numa espécie de flexibilização das regras que acaba acontecendo na prática. E a tecnologia, olha, tem um papel central nisso aí. Tecnologia? Como assim? O algoritmo? Exato. O sistema de aprendizado de máquina do Google, o tal do machine learning, ele aprende com os dados, certo? Com o tempo, ele pode começar a interpretar e aplicar as regras de um jeito um pouquinho diferente do que foi, digamos, programado no início. Ah, tipo, ele vai ficando mais tolerante? Isso. Essa é uma boa forma de ver. Mais permissivo, talvez. É como se fosse um caminho que vai alargando um pouquinho, sabe? Conforme as pessoas vão encontrando umas rotas um pouco diferentes ali no sistema. E isso dá pra ver na prática, né? A fonte até comenta que teve épocas, tipo, citaram novembro do ano passado, que era mais fácil achar anúncio usando o termo direto mesmo, tipo clínica de reabilitação, tratamento para alcoolismo. Exatamente. Coisas que, pela regra escrita, não deveriam passar de jeito nenhum. Isso mostra que o algoritmo por si só pode sim abrir umas brechas bem grandes na política oficial. Mas aí não fica assim pra sempre, né? O Google deve perceber. Percebe? Aí entra o outro lado da moeda. O Google tem equipes, gente de verdade, monitorando como as políticas estão sendo aplicadas. Quando eles veem que essa permissividade do algoritmo foi longe demais, sabe? Que está passando muito termo proibido, Eles puxam o freio. isso, eles intervêm e ajustam o sistema. Aí o resultado prático é o que a gente viu recentemente. Um monte de anúncios sendo reprovado em massa, anúncios que antes estavam rodando numa boa, vira meio que um cabo de guerra, sabe? Automação versus a política escrita e a revisão humana. Entendi. Então, para quem tá ali gerenciando as campanhas, é um sufoco. Uma hora pode usar a palavra X, de repente não pode mais, tem que ficar adaptando tudo correndo. Exato. É um jogo constante de adaptação. A fonte até lembra que isso não é a primeira vez, né? Parece que uns 2 anos atrás teve uma onda parecida de reprovação. Mas eles apostam que daqui a pouco o sistema relaxa de novo. É isso. É essa a expectativa deles, sim. É um ciclo. E a situação agora, como descrita no material, é que muitos anúncios que ainda estão aprovados, eles estão classificados como qualificados com limitações. O que isso quer dizer na prática? Que eles rodam, mas nem sempre. Isso, eles podem aparecer com restrições, são para todo mundo ou para todas as buscas relacionadas. O interessante é que, nesse momento, isso meio que nivela o jogo para todo mundo do nicho, porque as restrições acabam sendo mais gerais. Entendi. Mas mesmo com essas idas e vindas, com essas limitações, a mensagem principal da fonte parece ser de persistência, né? Eles falam que o mercado é gigantesco, movimenta bilhões Sim, é um mercado gigantesco. e que o Google, no fim das contas, não vai querer eliminar completamente esses anúncios, porque é receita, né? A análise deles é que a tendência é o algoritmo voltar a ser mais permissivo com o tempo. Então, o recado é: se preparem para os ciclos, né? Exato. É uma boa forma de resumir. Recapitulando rapidinho. Tem a política oficial, que é restritiva, mas na prática, o algoritmo tende a flexibilizar isso. Aí vem a intervenção humana que aperta as regras de novo. E fica nesse ciclo: permissividade, depois restrição.
E agora a gente está na fase da restrição, com anúncios limitados. Isso. Mas o histórico sugere que isso não vai durar para sempre. A tendência é voltar a flexibilizar gradualmente. E pensando um pouco além do dia a dia de quem gerencia a campanha, isso tudo faz a gente pensar, né? Uma coisa que a fonte inspira, mas não diz com todas as letras. Vendo essa dança entre a regra escrita, o algoritmo que aprende e às vezes escapa, e a mão humana tentando corrigir. Onde você quer chegar? Como será que essa interação, sabe, entre a inteligência artificial e o nosso julgamento humano, como isso vai continuar definindo o que pode e o que não pode na publicidade online, especialmente nessas áreas que são tão delicadas socialmente, mas que ao mesmo tempo são tão lucrativas? Fica aí uma questão para o futuro, né? Para a gente observar. É uma reflexão importante mesmo. Como equilibrar esses pratos todos?